boa tarde. Hoje falaremos de um tema muito importante em relação à saúde pública e em relação aos imunobiológicos, tá? Que é a conservação desses imunobiológicos, tá? De início, nós falaremos sobre os instrumentos para controle e monitoramento da temperatura. Então, há uma diversidade de tipos, modelos de mercado com diferentes princípios de funcionamento utilizados para medir quantitativamente a temperatura e monitorar as variações dessas grandezas nos ambientes de armazenamento, nos equipamentos frigoríficos e nas caixas térmicas, tá? Então, existem vários modelos, tá, desses instrumentos, tá? São uma gama enorme de aparelhos que nos ajudam a quantificar essa temperatura. Os termômetros são os instrumentos de medição mais frequentes utilizados pela rede de frio. Estes instrumentos são aplicados a toda a cadeia de frio no monitoramento e controle da temperatura, incluindo-se sistemas de monitoramento e alarmes. Neste sentido, o PNI considera as orientações da OMS e faz algumas recomendações acerca deste recurso. São recursos utilizados para o monitoramento e o controle da temperatura dos equipamentos de refrigeração e das caixas térmicas que irão armazenar e acondicionar os imunobiológicos. O PNI recomenda a utilização de instrumentos que realizam registros contínuos da temperatura máxima e mínima registrada no equipamento durante todo o tempo de trabalho, ou seja, para o PNI, o recomendado são aqueles termômetros que podemos quantificar, mensurar a temperatura máxima e a temperatura mínima. Tipos, tá? Então nós temos o termômetro de momento com máxima e mínima, sendo ele digital com cabo extensor, utilizado em refrigeradores domésticos e caixas térmicas de uso diário. Os procedimentos de instalação constam nos itens referentes aos equipamentos onde serão utilizados, tá ok? Termômetro analógico de momento, máxima e mínima, utilizado também em refrigeradores domésticos e em caixas térmicas de uso diário. Termômetro de registro gráfico, disponíveis em câmeras frigoríficas, tá? Termômetro de infravermelho com mira laser, também chamado de pirômetro. Este instrumento mede a temperatura por meio de raio laser e independe do contato físico. É um sistema móvel e não requer intervalo de tempo mínimo para o equilíbrio térmico entre o termômetro e o objeto a ser mensurado. Então aí tem alguns exemplos, tá, pessoal? De alguns termômetros, tá? Temos o com mira laser, tá? O primeiro da esquerda. Logo acima nós temos o termômetro digital com cabo extensor e logo abaixo nós temos o analógico, tá ok? O termômetro de momento máxima e mínima digital com cabo extensor. Então ele é um equipamento eletrônico, tá? De precisão com visor de cristal líquido. Possui dois sensores, um na unidade, ou seja, um no corpo do termômetro, com a sigla IN, tá? Que registra a temperatura do local onde está instalado o termômetro, tá? E outro na extremidade do cabo extensor, com a sigla OUT, que registra a temperatura em que está posicionado o sensor encapsulado. Encontra-se disponível no mercado modelos com dispositivo de alarme, que é um requisito desejável, uma vez que serão acionados sobre a ocorrência de variações de temperatura quando ultrapassados os limites configurados programáveis, tá? Então é o seguinte, esses termômetros que tem o alarme, tá? Esse dispositivo de alarme, eles são um requisito desejável. Por quê? Porque quando eu programo para chegar a uma temperatura máxima e a uma temperatura mínima como limite, qualquer variação que ultrapasse esse limite, ele vai enviar sinais sonoros, o que vai me fazer perceber esta alteração, tá? Então, diante de um quadro que o alarme foi acionado, o que é que devemos fazer? Vamos até o termômetro e verificamos se a temperatura atingida está correta, tá? Ou se houve uma variação muito brusca dessa temperatura. Termômetro de momento máxima e mínima digital com cabo extensor. Então, eu trouxe para vocês aí um exemplo deste termômetro, tá? Procedimentos para instalação. O que eu preciso fazer para instalar esse termômetro?
abrir o compartimento da bateria ou pilha na parte posterior do termômetro, tá? Então, quando ele vem, existe um compartimento atrás, tá? Um compartimento na parte posterior, que eu vou abrir esse compartimento e colocar as pilhas e baterias. Alguns podem já serem vendidos com as baterias, porém, eu tenho que tirar a parte plástica, tá? Para fazer o contato entre a bateria e o sensor do termômetro. Colocar a etiqueta na parte posterior com a data e instalação da bateria. Então, na parte posterior, eu irei colocar uma etiqueta informando qual foi a data que eu utilizei aquela pilha, tá? Por quê? Porque posteriormente eu vou avaliar se a pilha já chegou no tempo de troca ou não. Considerando que muitos modelos utilizados são fabricados fora do país, verificar se existe uma pequena chave para comutação da leitura em Fahrenheit ou Celsius e posicioná-los em Celsius, tá? Então, como vários termômetros são fabricados em outros países, tá? No corpo do termômetro, geralmente vem um botão, tá? Que é a chave que acionamos para colocá-los em ponto de verificação de temperatura Fahrenheit ou Celsius. E quando avaliarmos que essa temperatura esteja em Fahrenheit, nós iremos acionar essa chave e colocá-las em posição de verificação de temperatura em Celsius, tá ok? Verificar se existe algum plástico protetor sobre o visor e retirá-lo, tá? Porque isso facilita a nossa visualização. Posicionar a unidade na parte externa fixa da caixa térmica ou equipamento. Introduzir o cabo extensor na caixa equipamento, posicionando o sensor encapsulado em seu interior, tá? Então eu vou fixá-lo na parede da caixa térmica ou na parede do refrigerador, tá? Sem que haja qualquer contato deste com o imunobiológico armazenado ou com a estrutura da caixa equipamento, evitando impressão na medição. Então eu vou colocar o sensor encapsulado no interior da caixa térmica ou no interior da câmara frigorífica ou refrigerador, podendo ser um refrigerador de uso doméstico, tá? Porém, eu não posso permitir que esse sensor entre em contato com a parede do refrigerador ou com a parede do Gelox, tá? Com aquelas bobinas reutilizáveis quando em uso de caixa térmica, porque isso vai trazer uma imprecisão na medição da temperatura. Identificar no visor do instrumento a temperatura do momento, tá ok? Verificar por meio de comandos orientados no manual do usuário a temperatura máxima indicada pela sigla MAX e a temperatura mínima pela sigla MIN, registrada no período de tempo desde o último reset do registrador, tá? Utilizar o formulário de mapa de controle diário de temperatura para registro delas no equipamento. Então, o mapa de controle diário é este mapa aqui, que eu mostrei na aula, com fazer o procedimento de registro no mesmo, tá ok? E também mostrei esse pequeno vídeo que eu enviei para vocês, falando sobre o registro da temperatura. Uma observação: pressionar o botão reset, que significa reinicialização, tá? Eu vou reiniciar, toda vez que eu aperto o reset, eu reinicio, após cada leitura para apagar o registro anterior e iniciar um novo ciclo de medição. Então, toda vez que eu verificar a temperatura, eu terei que acionar o botão reset para reiniciar, ou seja, iniciar um novo ciclo, tá? Não fazendo isso, a temperatura do termômetro irá continuar subindo, tá? O que dá a indicar que a temperatura da geladeira está fora do padrão, mas na verdade foi simplesmente o fato de não apertar o botão reset, tá? De não reiniciar. Termômetro analógico de momento máxima e mínima. É um termômetro de dilatação constituído com reservatório preenchido com líquido soldado a um tubo capilar, graduado e fechado na parte superior, tá? Baseia-se na lei de expansão volumétrica do líquido com a temperatura dentro da estrutura e seu tamanho depende da sensibilidade desejada. Na parte superior do capilar existe um alargamento que protege o termômetro no caso da temperatura ultrapassar o limite máximo. Só ajustar aqui a câmera um pouquinho para ficar melhor para vocês, tá? Então vamos seguir. Os líquidos mais usados são o mercúrio, o álcool, tolueno e acetona. Com uma ressalva: o mercúrio foi utilizado
por muito tempo possuir um coeficiente de expansão uniforme, não molhar o vidro, purificar-se facilmente e tornar fácil a leitura devido à sua aparência metálica, tá? Porém, tem uma observação: o seu uso traz problemas ambientais, motivo pelo qual tem sido substituído por outros. Leitura das medições da temperatura deve considerar a temperatura mínima, que é indicada no nível inferior do filete azul na coluna da esquerda. Temperatura máxima indicada no nível inferior do filete azul na coluna da direita. E a temperatura de momento indicada na extremidade superior da coluna de mercúrio. Colunas prateadas em ambos os lados, tá ok? Então, eis um exemplo deste termômetro. Equipamentos de refrigeração e insumos aplicáveis à cadeia de frio. Então, na sala de vacinação, o armazenamento dos imunobiológicos é feito em equipamentos como as câmaras refrigeradas, refrigeradores domésticos e insumos como as caixas térmicas. Trouxe alguns exemplos para vocês de câmaras refrigeradas, tá? Câmaras refrigeradas, atualmente, são os equipamentos mais recomendados para o armazenamento e acondicionamento de imunobiológicos constantes no calendário de vacinação. Por quê? Pois elas permitem maior precisão do ajuste de temperatura. Com isso, garante a manutenção dos produtos em condições adequadas de conservação, tá ok? A instalação da câmara refrigerada na sala de vacinação requer cuidados, como a disposição do equipamento longe de fontes de calor, evitar a incidência de luz solar direta. Então, não posso permitir que a luz solar direta entre em contato com a câmara refrigerada, tá ok? Também é importante a utilização de tomada exclusiva para cada equipamento. Então, em sala de aula, eu falei que cada equipamento que consta na sala de vacina, para cada um deles existe uma tomada exclusiva, tá ok? Uma observação: deve-se identificar o equipamento com aviso de exclusivo de vacinas, tá? Porque pode ser que alguma pessoa desavisada ou que não esteja orientada quanto ao uso dessas câmaras refrigeradas use essa câmara para outro meio, tá ok? Outra observação: as câmaras refrigeradas são dotadas de instrumentos de medição de temperatura e dispositivos de alarme, não havendo a necessidade de instalar nenhum deles, tá? Então, elas já vêm acopladas em seu sistema próprio um termômetro com alarme, então não há necessidade de colocarmos outro, tá ok? Orientação para a manutenção das câmaras e freezers para armazenamento de imunobiológicos. Realizar a manutenção periódica, preditiva e preventiva é fundamental para garantir os requisitos de segurança, desempenho e funcionalidade do equipamento, ampliando sua vida útil e assegurando a conservação dos imunobiológicos. Neste sentido, algumas recomendações são importantes. São elas: assegurar o planejamento e a execução de manutenções periódicas revisadas em local de fácil acesso, checar a temperatura e registrar diariamente no mapa de registro para controle de temperatura, no mínimo 2 vezes ao dia, tá? No início e no final da jornada de trabalho. Então, eu vou pegar esse mapazinho aqui e vou registrar a temperatura que eu verifiquei no início e no horário e no final do horário de trabalho, tá? Então, sempre colocar essas temperaturas. Certificar-se que a cada abertura da porta seu fechamento foi realizado adequadamente. Estabelecer rotina diária para verificação do perfeito funcionamento dos equipamentos de refrigeração, fechamento da porta, funcionamento dos alarmes, alimentação elétrica, entre outros. Isso sempre ao final do expediente. Limpar mensalmente ou conforme o uso as superfícies internas das câmaras, seguindo a orientação do seu fabricante. Realizar o remanejamento dos produtos armazenados antes do procedimento. Então, toda vez que eu for limpar essa câmara refrigerada, eu terei que fazer o remanejamento desses imunobiológicos para uma caixa térmica ou para outro tipo de câmara refrigerada, tá? Calibrar periodicamente e ou mediante intervenção por laboratório credenciado, tá ok?
Observação: realizar os procedimentos de limpeza com estoque reduzido, preferencialmente no início da semana, para que o usuário possa monitorar ao longo da semana o funcionamento pleno e adequado do equipamento de refrigeração. Não realizar essa limpeza do equipamento na véspera de feriado prolongado ou final de jornada do trabalho. Por quê? Porque eu não terei como avaliar se o seu funcionamento está em pleno condições de qualidade, tá? Então eu tenho que verificar isso sempre no início da semana, tá ok? Abra o equipamento de refrigeração com a menor frequência possível, tá? Então o ideal é que a câmara refrigerada, assim como os refrigeradores, sejam abertas de forma minimamente possível, tá? Somente para retirar os imunobiológicos e outra abertura para posteriormente colocá-los de volta. Organização dos imunobiológicos na câmara refrigerada. O estoque de imunobiológicos do serviço de saúde não deve ser maior do que a quantidade prevista para o consumo do mês, a fim de reduzir, pessoal, os riscos de exposição dos produtos a situações que possam comprometer sua qualidade. Os imunobiológicos devem ser organizados em bandejas sem que haja necessidade de diferenciá-los por tipo ou compartimentos, uma vez que a temperatura se distribui de forma uniforme no interior do equipamento. Entretanto, os produtos com prazo de validade mais curtos devem ser dispostos na frente dos demais frascos, facilitando o acesso e a otimização da sua utilização, tá? Então, aqueles produtos que estão prestes a se vencer, nós colocamos eles na parte da frente, em relação àqueles outros produtos que demandam maior tempo, tá ok? Limpeza da câmara refrigerada. Então, as superfícies internas da câmara refrigerada devem ser limpas mensalmente ou conforme o uso, segundo a orientação do seu fabricante. Antes da realização deste procedimento, remaneje os imunobiológicos e acondicione em caixas térmicas, foi o que eu falei nos slides anteriores, tá ok? Refrigeradores domésticos, o que devemos fazer com esses refrigeradores quando temos, ok? Embora ainda sejam amplamente utilizados para o armazenamento de imunobiológicos, os refrigeradores de uso doméstico não são mais recomendados para este fim, pois não atendem aos critérios de segurança e qualidade no que se refere à manutenção de temperatura adequada para a conservação dos imunobiológicos. Observação: as salas de vacinação que utilizam tais equipamentos devem proceder no menor tempo possível à substituição desses refrigeradores por câmaras refrigeradas. Então temos algumas medidas de segurança que devem se adotar quando se utiliza esse tipo de refrigerador, que são elas: identificar com um aviso lá o uso exclusivo de vacinas, tá ok? Colocar o equipamento perfeitamente nivelado e longe da incidência de luz solar direta ou de qualquer outra fonte de calor. Use tomada exclusiva para o refrigerador. Então, assim como a câmara refrigerada, o refrigerador doméstico também deve ter uma tomada exclusiva para esse funcionamento, tá ok? Instale o termômetro digital de cabo extensor, posicionando o sensor no ponto mais central da câmara interna, sem contato com os produtos ou partes do equipamento. Não coloque o sensor dentro de frascos, tá ok? Ajuste de modo a encontrar o ponto que vai permitir a manutenção da temperatura do refrigerador entre 2 graus Celsius, tá? E 8 graus Celsius, sendo que o ideal é de 5 graus Celsius. Para o equipamento, permaneça dentro das condições preconizadas de temperatura em caso de oscilações de corrente elétrica, tá? Depois que eu fizer esse ajuste, pessoal, eu não posso ficar mexendo mais nesses termostatos, nem que seja para somente fazer a limpeza do refrigerador. Afastar o refrigerador de pelo menos 20 centímetros da parede, tá? Manter essa distância de 20 centímetros no mínimo em relação à parede. Fixar no refrigerador um mapa de registro diário para o controle da temperatura e realize sistematicamente a leitura da temperatura no início e no final da jornada de trabalho, registrando-a diariamente no mapa de registro, tá ok? Abra o refrigerador o mínimo possível, estabelecendo uma rotina de manuseio das vacinas armazenadas. Faça a revisão e a previsão da demanda de usuários que irá procurar o serviço
de vacinação naquele dia de trabalho, retirando o quantitativo suficiente de vacinas, acompanhado dos seus respectivos diluentes, quando for seu caso, e acondicione-as na caixa térmica com bobinas reutilizáveis e termômetro digital de cabo extensor. Então esse aí, pessoal, vocês estão vendo, é um mapa de registro diário, tá? Então nesse mapa, logo no início, nós temos que fixá-lo na parede do nosso refrigerador, tá? Deixamos ele fixado, pois toda vez que verificarmos esta temperatura, nós iremos registrar, fazer a mensuração e registrá-la nesse mapa, tá ok? O equipamento de refrigeração deve ser exclusivo para condicionamento de imunobiológico, como eu já citei anteriormente, tá? Utilizado pelo Programa Nacional de Imunização, com o objetivo de evitar possíveis erros de imunização e contaminação dos imunobiológicos. Com uma ressalva: em nenhuma hipótese o refrigerador tipo frigobar deve ser utilizado para a conservação de imunobiológicos. Outra ressalva a ser seguida é: o refrigerador duplex não é recomendado. Organização dos imunobiológicos no refrigerador. Então esses imunobiológicos serão organizados de acordo com o seu tipo, seja ele viral ou bacteriano. Acondicionar na segunda e terceira prateleiras, colocando-se na frente os produtos com prazo de acondicionamentos com prazo de validade perto de se vencer, tá ok? Não acondicione imunobiológico na primeira prateleira, nem no compartimento inferior, que sejam as gavetas. Então, antigamente se utilizava as 3 prateleiras, atualmente utilizamos apenas 2, tá? Então, se existem 3 prateleiras nesse refrigerador, a primeira prateleira vai ficar vazia, tá? A segunda colocaremos as vacinas virais e a terceira prateleira colocaremos as vacinas bacterianas, tá? Naquele compartimento inferior, que é uma gaveta, nós iremos colocar garrafas com algum tipo de corante, tá ok? Essas garrafas servirão de fonte, tá? Essa vai servir como uma fonte, entre aspas, para, em caso de queda de energia, vai manter-se a temperatura ambientada por um determinado período, até que se realize a troca desses imunobiológicos para outra câmara refrigerada, ou para outro refrigerador, ou até a volta da energia. Observação: as garrafas devem ser dispostas de maneira a permitir a circulação do ar frio entre elas e não substituir as garrafas por bobinas reutilizáveis, tá ok? Então essas garrafas devem permitir, ter espaços entre elas que permita o ar circular, tá ok? Então aí está um exemplo de como montar a caixa, aliás, o refrigerador doméstico, tá? Então, logo na primeira prateleira vocês estão vendo que está vazia, não tem nada. Na segunda prateleira existe uma seta indicando que serão as vacinas virais que serão acondicionadas nessa prateleira. Como exemplo, nós temos a tríplice viral, tetraviral, febre amarela, a vacina VIP e VOP, varicela, a vacina hepatite A, hepatite B e HPV, influenza e a raiva humana. Já na terceira prateleira, nós temos as vacinas bacterianas, que também tem uma seta indicando, tá? Então nós colocaremos a vacina BCG, a Penta, a DTP, a DT, a DTPA, as pneumos 10 e 23 valentes, meningos e alguns diluentes das vacinas. Limpeza do refrigerador doméstico, pessoal. Realizada a cada 15 dias ou quando a camada de gelo do congelador atingir 0,5 centímetros. Antes de proceder à limpeza propriamente dita, adote as seguintes providências: prepare as caixas térmicas para condicionar os imunobiológicos que estão no refrigerador. Espere o tempo necessário, mais ou menos 30 minutos, até que o ambiente interno da caixa térmica esteja na temperatura recomendada, ou seja, entre mais 2 e mais 8 graus, com ideal de mais 5 graus, tá ok? Transfira os imunobiológicos para a caixa térmica após a ambientação, vedando-os com a fita adesiva larga. Depois de remanejar os imunobiológicos para a caixa térmica, proceda à limpeza do refrigerador adotando os seguintes procedimentos: registre no formulário de controle da temperatura o horário de desligamento do refrigerador, tá? Então neste mapa aqui nós iremos registrar, tá ok? Ele tem um espaço para observações, tá? E nós iremos registrar o horário que esse refrigerador foi desligado.
Desliga a tomada e abre as portas do refrigerador e do congelador. Espere até que todo o gelo aderido se desprenda das paredes do congelador. Com uma ressalva, não se deve utilizar faca ou outro objeto pontiagudo para a remoção do gelo, tá? Porque isso pode acabar perfurando esse congelador e danificando, prejudicando assim o seu uso posteriormente. Não mexa no termostato para não alterar o padrão de temperatura. Limpe as áreas externas e internas do refrigerador usando um pano umedecido em água com sabão neutro ou sabão de coco. Observação: não jogue água no seu interior. Limpe a parte posterior do refrigerador, a grade e motor com um pano umedecido e enxugue com um pano seco. Enxugue as áreas externas e internas com um pano limpo e seco. Depois de limpar o refrigerador, arrume o equipamento procedendo da seguinte forma: ligue o refrigerador, recoloque os termômetros, as garrafas com água e corante e as bobinas reutilizáveis, mantenha as portas fechadas por um período de 2 horas, verifique após esse período se a temperatura interna está entre +2 a +8, com o ideal de +5, tá ok? Então agora nós falaremos sobre os insumos aplicáveis à cabine de frio. Quais insumos são esses, tá? Então eu coloquei alguns exemplos para vocês. Bobinas reutilizáveis, também conhecidas como gelox, tá? São insumos importantes para a conservação do imunobiológicos. Nas caixas térmicas, para a utilização deste insumo, o vacinador deve certificar-se da temperatura antes de proceder à organização da caixa térmica, tá? Então eu vou passar o passo a passo de como proceder. Então aí está um exemplozinho, uma foto de uma bobina, de um dos tipos de bobinas reutilizáveis, ou conhecido também como gelox. Ambientação das bobinas reutilizáveis. Tá? Então procedeu ao acondicionamento de imunobiológicos em caixas térmicas. Tá? Ela precede isso, cuja temperatura de conservação está fixada na faixa entre 2 e 8 graus Celsius para o transporte ou para uso na atividade de vacinação diária. O intervalo de tempo para a ambientação das bobinas está diretamente relacionado ao material construtivo da superfície onde serão dispostas, bem como a temperatura do ambiente. Então vamos fazer o seguinte: para fazer a ambientação dessas bobinas, nós devemos retirá-las do freezer ou refrigerador ou câmara refrigerada, tá? Colocá-las sobre uma mesa, pia ou bancada, até que a névoa que cobre essa bobina seja desaparecida, tá ok? Simultaneamente nós devemos colocar um termômetro, tá, com cabo extensor em cima dessa bobina, desse gelox, tá, e esperar que esse termômetro indique a temperatura de 0 graus Celsius, tá ok? Após isso, e após desaparecer essa névoa e a confirmação dessa temperatura, chegar até aproximadamente +1 grau Celsius, por meio do termômetro de cabo extensor, nós iremos colocá-las na caixa térmica, tá ok? Concomitantemente, recomenda-se mensurar a temperatura interna da caixa por meio de termômetro de cabo extensor antes de colocá-las em seu interior. Então, veja só, nós retiramos essas bobinas, tá? Colocamos sobre uma bancada, pegamos um termômetro de cabo extensor e colocamos em cima delas, tá? Verificamos se a temperatura está chegando na temperatura de 0 graus, tá? Esperamos que a névoa desapareça, tá ok? Chegando com a temperatura mais ou menos de +1 grau Celsius, tá? Fazemos uma limpeza dessa bobina, passamos um pano seco para retirar essa névoa, tá? Não deixar nenhum resíduo de névoa ou água. E acondicionaremos nas caixas térmicas. Fazendo isso, fecharemos a caixa térmica e esperamos que a sua temperatura chegue entre +2 ou +8 graus Celsius, com ideal de 5, para só assim podermos colocar os imunobiológicos dentro. Então, eis o exemplo aqui. Na primeira foto, nós temos um freezer, tá? A segunda, nós temos a bancada com as bobinas reutilizáveis dentro, tá? Já com o termômetro em cima, esperando fazer a ambientação. Após a ambientação, colocamos essas bobinas dentro da caixa térmica e posteriormente só colocaremos os imunobiológicos quando sua temperatura estiver ideal.
Caixa térmica, utilizada para o acondicionamento de imunobiológicos de uso diário na sala de vacinação, para vacinação extramuro ou quando se realiza a limpeza do equipamento de refrigeração. Então vamos lá. Eis um exemplo de caixa térmica, tá certo? Cuidados básicos com a caixa térmica. Verificar com frequências as condições da caixa, observando se existem rachaduras ou furos, tá? Então sempre verificamos isso todos os dias. Lavar com água e sabão neutro e secar cuidadosamente as caixas após o uso, mantendo-as abertas até que estejam completamente secas. Guardá-las abertas e em local ventilado. Organização das caixas térmicas de uso diário. Então, na sala de vacinação, recomenda-se o uso de caixa térmica de poliuretano com capacidade mínima de 12 litros. Coloque as bobinas reutilizáveis ambientadas, lá com aquela temperatura de 0 graus ou mais 1, tá? Nas laterais da caixa. Posicione o sensor termômetro na caixa, monitorando a temperatura até atingir o mínimo de mais 1 grau Celsius, tá? Então, após colocarmos dentro da caixa, esperamos chegar a uma temperatura ideal. Acomoda os imunobiológicos no centro da caixa em recipientes plásticos para melhor organização e identificação. Imprescindível monitoramento contínuo da temperatura. Trocar as bobinas reutilizáveis sempre que necessário. Então, eu verifico sempre a temperatura e se houver algum desvio de padrão de qualidade, eu vou verificar se há necessidade de fazer a troca dessas bobinas reutilizáveis, tá ok? Manter a caixa térmica fora do alcance da luz solar, direta e distante de fontes de calor. Retornar as bobinas para o congelamento, ok? Lavar e secar cuidadosamente as caixas, mantendo-as abertas até que estejam completamente secas. Guardá-las abertas e em local ventilado, tá? Então, eis um exemplo de como acondicionar os gelox ou bobinas reutilizáveis dentro da caixa térmica, tá ok? Vocês estão vendo que na primeira foto tem as bobinas reutilizáveis nas paredes da caixa e uma no centro, tá ok? E com isso, pessoal, finalizamos a nossa aula de conservação dos imunobiológicos, tá? Mais uma vez eu agradeço a vocês pela oportunidade de estar aqui trocando esse conhecimento, tá ok? E assim, posteriormente estaremos dando início a mais um conteúdo sobre imunobiológico, tá? Dessa série de aulas sobre imunobiológicos e somente quero agradecer realmente a todos pela chance de estar aqui com vocês e por estarem acompanhando essas videoaulas. Mais uma vez agradeço e peço que Deus nos abençoe grandemente durante todos esses dias.